Tá gravando? Tá. E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje, eu, Sakura Pronkos, vou mostrar pra vocês como fazer esses brincos do Tanjiro, de Demon Slayer, gastando mais ou menos assim uns R$2. Muito provavelmente R$2. Bom, esses brincos eu fiz utilizando um material que a gente já falou antes aqui no canal, chamado Papelão Paraná. Eu ainda não fiz um vídeo específico sobre esse papelão, mas ele vai sair em breve, pode ter certeza. O papelão para Panamá, ele é muito interessante, ele é um material barato, uma folha de R$5 é uma folha gigantesca de papelão e você consegue fazer várias coisas com ele. A diferença entre ele e o papelão convencional é que o papelão Panamá, ele é liso. E então o que acontece é que ele é mais fácil de trabalhar. A diferença é que o papelão convencional, daqueles de caixa de papelão, ele tem aquela ondulação no meio, o que faz com que ele resista um pouco mais a peso. Mas, como você já sabe, é bem fácil trabalhar com peças, principalmente pequenas, que não precisam se colocar peso com materiais delicados. Se você tem dúvidas sobre outros materiais, tem uma playlist aqui no canal falando só sobre materiais. Todos que eu já dissequei aqui pra vocês estão lá na playlist, então vai dar uma olhada. Para fazer esse brinco, eu utilizei 2 pedacinhos bem pequenininhos de papelão e ele na verdade era um retalho de outra peça que eu recortei. Primeiro, eu recortei 2 retângulos. As medidas estão na tela, mas basicamente faça o que você acha que fica bom para o seu tamanho. Se você for uma pessoa muito alta ou muito baixa, é importante que você dimensione a peça para que ela fique adequada no seu tamanho. Depois disso, é interessante que você comece a marcar pontos para fazer um desenho simétrico, ou seja, trabalhe com a régua. Todo lugar onde você marcar uma medida, vai ter uma medida equivalente do outro lado da peça. Eu desenhei primeiro uma peça e depois eu repliquei para outra. O desenho que a gente vai fazer, que é dos brincos do Tanjiro, é bem fácil de replicar, mas é importante que você sempre vá mantendo as medidas para que as peças fiquem simétricas. 2 tangirinhos saindinho. Depois que todos os seus traços estão feitos, faça com um lápis bem delicado. A gente vai entrar na etapa de pintura. Primeiro, eu passei uma camada de branco bem delicado, não cobrindo totalmente o design que a gente tinha feito. É importante que eu veja um pouquinho de onde vai ficar as linhas. Como a gente vai preenchê-las depois, não importa se elas acabem aparecendo na sua pintura. Como a gente vai acabar cobrindo, é importante que elas apareçam. Se você tiver dúvidas de como construir o seu cosplay e de como lidar com maquiagem, de como transportar suas peças, eu recomendo que você dê uma olhada no Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o meu bebezinho, é um plano de assinatura para você estudar tudo o que você precisa sobre cosplay. Ele é um plano de assinatura que vai acrescentando conteúdo cada mês. O clube deve estar mais ou menos próximo de 1 ano e nisso você tem 12 meses de muito conteúdo para estudar. Guias, moldes, videoaulas, workshops online e muitas outras coisas estão esperando você no Clube Cosplay. Dá uma olhada, você pode escolher entre o plano oficial, a ter acesso a todo o conteúdo digital, melhores amigos no Instagram, grupo no WhatsApp e tudo mais, mais uma caixa de itens enviada na sua casa, ou você pode escolher o membro digital, onde você tem acesso a todo o nosso conteúdo digital para você poder curtir e estudar, principalmente nessa época onde algumas pessoas estão com algum tempo livre. Link aqui na descrição. É muito importante que você não adicione água na sua tinta, ela tem que estar o mais pura possível. Se tiver difícil de fazer ela correr em cima do material, adicione bem pouquinho, porque esse papelão absorve umidade e você quer evitar que isso aconteça. Se ele for ficando muito molengo, ele pode começar a se desfazer ou deformar. Por isso é muito importante que você tente manter ele o mais seco possível. Eu acrescentei os vermelhos e os cinzas. Depois disso, eu retoquei o branco. Eu passei mais uma camada de branco, deixando os detalhezinhos ainda mais acertados. Depois que as peças estavam completamente secas, eu pintei também as bordas e a parte de trás. Essas eu pintei de preto. Depois que eu tinha toda a base de cor feita dos meus brinquinhos, eu comecei a acrescentar as cores mais escuras, que são os vermelhos e os cinzas. Os pretos a gente vai colocar depois com caneta permanente mesmo. É muito mais fácil de ter controle no traço. Se você for usar um pincel e não tiver muito familiarizado com ele, aqueles mais finos, que são os ideais para fazer esses detalhes, são um pouco difíceis de se manusear. Então eu escolhi o modo mais fácil de fazer, que é com uma caneta marcadora permanente.
Vou aproveitar esse momento para falar para vocês da importância de vocês ajudarem outras pessoas. Tanjiro é um personagem excepcionalmente empático. Ele se liga às pessoas de forma muito fácil. Ele entende quais são as dores e emoções de outras pessoas. Quando eu assisti o anime, eu fiquei muito ligada ao personagem principal, que é o Tanjiro. Exatamente porque eu também sou esse tipo de pessoa. Nesse momento onde a gente está passando por uma grande mudança no mundo, um grande problema a ser enfrentado no mundo, eu convido você a fazer alguma coisa pela sua comunidade, ou pelo mundo todo, de acordo com o que você puder fazer. Eu parei alguns dias da minha semana e fiz máscaras de tecido. Depois da liberação oficial do Ministério da Saúde, eu me senti mais confortável em costurar algumas máscaras. Como eu tenho todo o material em casa e a capacidade física de fazer isso, eu fiz e distribuí para várias pessoas da minha comunidade. Eu tenho quase certeza que você pode fazer alguma coisa pela sua comunidade. Então, se você está assistindo esse vídeo porque você gosta do Tanjiro, se espelhe nele. Ele é um personagem extremamente empático. Ele se preocupa com as outras pessoas e ele não se importa se a pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Ele vai querer saber qual é o problema daquela pessoa intimamente. Então, se espelhe no Tanjiro. Se preocupe com as outras pessoas e veja como você pode ajudar elas. Assim, se cada um fizer um pouquinho, todo mundo junto fez um monte de coisa. E eu acho extremamente importante nesse momento que as pessoas se mexam e façam algo. Você pode escolher fazer um furo que nem eu e colocar um brinco de argola, ou você pode escolher prender isso de diversas formas diferentes. Como ele é um material extremamente leve, é muito fácil de você prender na sua orelha. Talvez com uma fita dupla face seja o bastante para você fazer isso. Se você quiser, você ainda pode passar uma mão de verniz e eu recomendo que seja um verniz fosco, porque a peça que ele usa não brilha no anime. Então é importante que você mantenha essa característica do personagem. Depois que os brincos estavam secos ao toque, eu achei que por causa de alguma umidade das tintas, ele estava encurvando um pouco. Então eu deixei ele secar embaixo de coisas pesadas. Foi o suficiente para ele ficar retinho. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. É realmente uma peça muito rápida de fazer e extremamente barata. Você vai gastar 2 pedacinhos de papelão, um pouco de tinta que você já tenha na sua casa, uma caneta marca-texto e é isso. É uma ótima peça para você fazer e para você soltar a criatividade também em peças parecidas como essa. Sabendo que você pode recortar com tesoura mesmo o papelão, e ele é uma peça bem durável, porque eu tenho outras peças desse mesmo material que duram bastante, é um ótimo incentivo para você criar na sua casa e manter a mente ativa nesse momento. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, beijo e até a próxima!